Sensorial FM. Primeiro lugar em audiência. Conquistando você com som e qualidade. Aqui. Sensorial FM. Fique ligado, vem aí a próxima atração. O programa a seguir é de responsabilidade de seus produtores e locutores. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Começando agora na Sensorial FM, o programa Mulheres é só aqui na Sensorial FM, a rádio que ouve você. Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou a Andréia Luz, estamos aqui na Sensorial FM, no programa Mulheres. Hoje a gente vai entrevistar o professor de filosofia, o Wildes. Bom dia, Wildes, seja bem-vindo no nosso programa. Fala um pouco de você, quem é o Wildes, para a gente falar para o pessoal aqui. Bom dia, bom dia. Quem é o Wildes, né? Na filosofia a gente pergunta quem sou eu. Então eu sou professor de filosofia, né? Filosofia entrou na minha vida faz muito tempo, né? Mas dei aula já de filosofia, geografia quando morava em Minas Gerais. E agora atualmente voltei a lecionar de novo aqui no estado de São Paulo, na cidade de Praia Grande. Então hoje ser professor já é um desafio, e ser professor de filosofia é 2 desafios. Desafio porque a filosofia, desde o seu início, lá na Grécia Antiga, com os filósofos da natureza, é a busca da verdade, através de questionamentos, através de perguntas. Os primeiros filósofos, observando a natureza, queriam entender como a natureza foi criada. Então eles buscaram a verdade através da natureza. E o grande desafio da filosofia hoje em dia é esse pensar. Por causa da tecnologia e tudo, hoje não se pensa mais. Então é muito difícil hoje fazer filosofia, fazer a gente parar de conectar, se estar conectado na internet e pensar ao mesmo tempo. Então hoje é um grande desafio fazer filosofia, porque hoje não se questiona mais, às vezes aceita tudo de mão beijada. E como que você faz para conseguir dar aula, fazer as pessoas pensarem numa época assim que tudo hoje está tão fácil, tão mastigado? E vou te perguntar, você dá aula para que turma? Qual é a faixa etária de idade? Primeiro dou aula para o ensino médio, usando os sinais, né? Uma faixa etária dos 15, 16, máximo 18 anos, às vezes um pouquinho mais, usando sinais, e um desafio é fazer eles refletirem. Do mesmo jeito que os primeiros filósofos questionaram, buscaram a verdade, através de debate, que o debate traz uma reflexão, por mais que muitas vezes hoje a gente não tem um diálogo, né? Questão de um conversar com o outro, debater com o outro, a gente só quer ter a razão, não escutamos mais, mas no debate uma das coisas que eu coloco para os alunos é saber escutar e respeitar. E a primeira coisa que eu faço, por exemplo, no primeiro ano, eles me dão argumentos. A gente coloca um tema e eles argumentam. Se eles concordam, dá seus argumentos. Se não concordam, dá seus argumentos.
Então é fazer eles refletirem tal tema, pegar temas atuais, né? Temas próprios do dia a dia dessa faixa etária e tentar eles refletir, não questão de uma verdade, mas que eles busquem, através do debate, da reflexão, que eles podem fazer a diferença. Assim como os primeiros filósofos tentaram buscar resposta para o dia a dia, o seu dia a dia, para o seu cotidiano, e contribuíram, eu tento mostrar para eles que eles podem fazer a diferença e contribuir através da sua opinião. Nunca aceitar as coisas que nos impõem, sempre questionar. Eu brinco e termino essa parte dizendo que eu falo muito para eles assim: os únicos que a gente não pode questionar é pai e mãe, mas todos a gente tem que questionar, porque não devemos aceitar as coisas que nos impõem, mas sim tá fazendo os alunos, assim como os primeiros filósofos, essa sede por questionamento, essa sede pela verdade, né? E aí eu pergunto para você que está escutando, o que é verdade? Então fica aí de você responder, né, para você mesmo o que é verdade. O que é essa busca do saber, né? Que essa é outra característica do filósofo. Tá aí uma coisa muito difícil, né? São duas coisas que a gente começou já nesse bloco e a gente fica no ar, e é uma coisa muito difícil. Primeiro, responder quem é você. É muito difícil quando a gente fala de nós mesmos. E o que é verdade, né? Porque às vezes a minha verdade é totalmente diferente da verdade do outro que está à minha frente. Vou encerrar o primeiro bloco, já voltamos e vamos continuar aqui o nosso bate-papo sobre filosofia. Sensorial Espaço Terapêutico, localizado no Boqueirão, na cidade de Praia Grande, é um local para você realizar cursos e atendimentos, como com o baralho cigano, o tarô, o jogo de búzios, também fazer tratamentos psicoterapêuticos individuais, tratamento com massagens. É um espaço preparado para receber você com toda a infraestrutura e o conforto necessário. Consulta o nosso site, veja toda a nossa agenda de cursos. Temos também a loja online com diversos produtos. Então acesse agora sensorialet.com.br. Sensorial Espaço Terapêutico, expandindo consciências. Estamos de volta no programa Mulheres da Sensorial FM, com um programa hoje falando sobre filosofia. Professor, vou deixar para você uma pergunta agora. Você acredita que os nossos dirigentes, eles não queriam uma geração pensante? Por que eu te pergunto isso? Porque assim, eu me lembro que nós tínhamos antigamente, né, estudos sociais. Eu ainda tive aula de estudos sociais, apesar de eu só ter 18 anos. E os estudos sociais, eles explicavam pra gente o que era política, o que era cada função, né? O que um vereador fazia, o que um senador fazia. Ele falava sobre a ética, sobre a moral. A filosofia a gente já tinha desde o ginásio, hoje em dia é no colégio só, né? O que acontece? Por que não ensinar a geração a pensar, a brigar pelos seus direitos, mas sabendo exatamente o que está falando? Porque hoje o que a gente percebe, não sei se você como professor tem essa mesma impressão, e se eu estiver errada, por favor, me ensine, é que hoje, quando você vê as pessoas brigarem, elas brigam pelo fake news, elas brigam pelo que está escrito no Google, no Facebook, o que o amigo diz, o que fulano diz, ciclano diz, mas na verdade eles não estudam, eles não pesquisam aquilo que está sendo repetido. E eu não estou falando só de política, eu estou falando de todos os assuntos. Antes de você fazer a pergunta, a filosofia, desde os seus primórdios, tem, assim, valorizando muito o respeito, a empatia, a abertura, né? E a gente vê muitas filósofas, mulheres, nesse campo. Maria Lúcia Helena é uma que eu admiro, gosto muito de escutar. É uma mulher inteligentíssima, né?
Então, a Marilena Chauí, entre outras. Então, a importância da filosofia é a alteridade, a gente respeitar e se colocar no lugar do outro. É um assunto muito delicado, mas vamos dizer assim, 2 gerações antes dessa atual, eles lutavam, né, pelos seus direitos, né, questionavam, brigavam. Então era difícil de dominar. Talvez em outros tempos, na Roma Antiga, tinha o diversão em circo, né, que dava diversão, e comida, vamos dizer, diversão e comida. Então dava diversão e tinha lá os gladiadores para divertir o povo. Hoje em dia, por mais que não tem diversão, não tem comida, vamos dizer assim, mas voltou nesse tempo de gladiadores, não se pensa mais, não se reflete mais, não entra, vamos dizer assim, tem 2, 3 pessoas, parece que um grupo escolhe essas 2 pessoas e não escuta mais um terceiro, não se reflete mais. Vai muito na onda da moda, moda nesses 2, eu não vou mais no terceiro. Então é muito complexo e a gente, eu assim, espero que não, né? Mas a tendência é voltar, se no caso de filosofia, até sociologia, até história, não bater firme e mostrar a verdadeira história, a gente vai acabar formando uma outra geração de pessoas que não pensam mais, aceitam tudo de mão beijada. Não questionam mais. E não pensar e não questionar é fácil dominar. Eu que estou no poder, eu posso dominar pelo medo ou você me querer bem. Eu dar bastante benefícios para você e tiro, né, depois. Então não se tem mais melhor, não se na escola ou no estudante, ou formar um cidadão que pensa, que faz refletir, talvez como antigamente, década de 80, 90, não dominava muito. A gente vê muito jovens que brigavam pela ditadura, brigavam os caras pintados, e hoje em dia não, os jovens aceitam tudo, não briga mais. Aumento de gasolina, tá ok, violência, tá ok, racismo, tá ok, não se briga mais, chega, né? Então precisa, é necessário, é urgente formar pessoas que pensam, para ir atrás dos seus deveres, direitos e deveres. Infelizmente, tirando muitas coisas das áreas humanas do estudante do ensino médio, hoje conversando, a gente fica preocupado como será essa futura juventude, futuros cidadãos, futuros adultos, né? Porque a tendência é tirar as áreas humanas do terceiro ano, por exemplo. Ou melhor, né? Quem está no poder é mais fácil dominar, talvez a pessoa que não pensa, que não reflete, que não questiona, do que a pessoa que questiona. Então a gente vê aquele modelo do elefante que está preso por uma correntinha pequena e ele só fazer o mínimo de força, ele quebra a corrente. Então hoje em dia, usando isso, a analogia até de Platão, hoje em dia não sai mais da caverna
para buscar a sabedoria, para buscar a luz. Não se sai mais, não se quebra mais as correntes, né? O povo, talvez o jovem, esse elefante que tem um potencial, mas se acomodou, não olha para si mesmo e vê seu potencial. Você falou tudo, né? Hoje em dia é mais fácil ficar dentro da caverna. As pessoas, é aquilo que eu estava falando para você, né? Tem medo de pensar, tem medo de estudar, aí prefere ficar repetindo o que os outros dizem, né? Mas me fala uma coisa, Wildes, você dá aula em escola particular, você dá aula em escola pública, você acha que existe diferença de uma turma para outra? Eu estou na escola estadual Rubens Paiva, né? Mas não tem como que eu posso dizer, talvez na questão por ser particular, às vezes tem uma diferença ou outra, às vezes o município tem uma diferença ou outra, mas a filosofia, é importante da filosofia que são para todos. Arte do questionamento, arte de a gente se perguntar, seja uma classe rica, tem que se questionar. Uma classe pobre, uma classe rica, por exemplo, tem que se questionar. Por que eu tenho tanto e muitos têm poucos, podemos dizer assim. Ou numa classe pobre, como eu posso sair dessa situação? Então, a filosofia é para todos, independente de escola estadual, municipal ou particular. É arte do questionamento. Até respondendo essa pergunta, lembrei de Madre Teresa de Calcutá, que dentro do convento vivia uma riqueza extrema e fora Calcutá vivia na pobreza, na fome. E ela começou a questionar essa riqueza, onde ela morava, onde ela vivia, e quando saía nos muros, ela via pobreza. E e aí Calcutá, Madre Teresa de Calcutá, a gente sabe que ao questionar a riqueza que ela vivia, ela resolveu se juntar ao meio dos pobres, né? Ajudar os pobres. E quantos de nós às vezes vive no nosso casulo e não olha ao nosso redor, pessoas sofrendo, pessoas que querem ajuda, pessoas que simplesmente querem que eu e você estenda a mão. Essa hoje a filosofia do nosso dia a dia, né? Falta um pouco de empatia, de viver um pouco a alteridade. A gente vai dar uma pausa e já voltamos no próximo bloco. Mas vou deixar uma pergunta para você responder. Com tudo isso, com a filosofia, com essa nova geração, como você lidar numa escola pública, né? Com as questões do racismo, do preconceito, do feminismo, do assédio, da droga. Como a filosofia lidar com isso? Bom dia para você que é de bom dia, boa tarde para você que é de boa tarde e boa noite para você que é de boa noite. Aqui é o Pai Ronald de Xangô. Se você precisa de proteção, abertura de caminhos, limpeza espiritual, saúde e tudo que o Exu pode te proporcionar, essa dica é para você. Já está disponível o curso Exu Desvendando Mistérios em EAD para qualquer lugar do mundo. Agora, com o auxílio de Exu, você pode desmanchar amarração amorosa, destrancar caminhos fechados,
desfazer qualquer trabalho que esteja prejudicando a sua vida e das pessoas ao seu redor. Com 29 videoaulas, o curso Exu Desvendando Mistérios ensina a manipular os mistérios de Exu com responsabilidade e segurança. Nada de curso chato aqui não! O curso Exu Desvendando Mistérios é um bate-papo comigo e o amigo e irmão Pai Vladimir de Oxóssi. E claro, com você! Inscreva-se já! Tenha acesso ao conteúdo completo do curso. Receba o link e informações em facebook.com/Exu Desvendando Mistérios. Laroie! Laroie Exu, salve seu capa preta, salve sua força, salve sua banda e sua proteção. Estamos de volta com o programa Mulheres aqui na Sensorial FM. Eu deixei aí uma pergunta para você, professor. O que você me responde? Todos esses problemas sociais, feminicídio, racismo, o ataque contra homossexuais, etc. e tal, o grande questionamento é perguntar sobre a ética, moral, como viver o respeito ao próximo. Na verdade, eu tento, na filosofia, nessas temáticas, principalmente quando se abre debate, é uns assuntos que muito, não polêmico no sentido quando se fala de aborto, quando se fala de pena de morte, eutanásia, mas assuntos que sinto que os alunos têm uma comoção, porque são assuntos que ferem na alma, né? Ferem na dor, e que todos, se não viveram, conhecem alguém que viveu, alguém que passou por essa situação. E então a gente tenta trabalhar muito na filosofia sobre a igualdade, somos todos iguais, seja de raça, seja de cor, seja de gênero, e questão da empatia, questão de se colocar no lugar do outro, de você, muitas vezes, o outro está sofrendo e você tem que se perguntar, se você coloca no lugar do outro, e se fosse eu, se eu estivesse sofrendo, o que eu faria? Ou como eu posso ajudar? Então, hoje não podemos voltar na lei de tabelião, olho por olho, dente por dente, mas sim a voltar na lei do amor, a lei da igualdade, a lei da generosidade, da solidariedade, principalmente nas questões raciais e do feminicídio, né? Então, na escola, esse ano tive um projeto muito bonito, né? E eu, quem sabe, um dia transformei isso em livro. Na escola eu trabalhei sobre o lugar de fala. Todo mundo tem um lugar de fala, principalmente aquele que sofre. Não é só o negro que sofre, não é só o indígena que sofre, não é só a mulher, não é só o homossexual. Todos sofrem, então todos têm lugar de fala. Então foi uma experiência na escola, questão do bullying, né, que é próprio da escola. Então todos têm lugar de fala. Então quem dera, né, todo mundo tem um lugar de fala. Todo mundo tem o direito de falar o que sente, o que passou, sem ninguém julgar. Então esse foi o projeto que eu fiz esse ano, que eu quero refazer o ano que vem, e quem sabe um dia transformar esse livro, né? Você tem um projeto também muito interessante, que é o Café Filosófico. Você não quer falar sobre isso para nós? Como que os seus alunos receberam esse projeto? Na verdade, o Café Filosófico é algo muito bom, né? Que aí traz essa reflexão que a gente conversou lá no começo,
de um tema para partilhar, de algo para refletir, de algo para a gente pensar, de algo para a gente se questionar. Então, conseguir fazer o café filosófico com os primeiros, com o segundo e com os terceiros, quase praticamente todas as salas. Faltou só o primeiro D e o segundo C, né? Que são duas salas que eu não consegui no tempo, por falta de tempo. Mas receberam muito bem, fizeram questionar, acabei trazendo profissionais, conversei com um amigo padre para estar falando sobre tolerância religiosa, um amigo campeão de levantamento de peso, uma psicóloga. Então cada sala teve uma pessoa, um professor, é lógico, podia faltar, né? Cada um, só faltou o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras. Mas tirando isso, foi um momento de muita riqueza. E quem sabe, né, futuramente isso se transforme em um café filosófico fora da escola, né? Às vezes uma vez por mês em cada bairro, ou uma vez por mês num bairro num lugar fixo. E o mais importante é que no final tem a partilha, né, de cada um trazer uma coisinha para a gente tomar aquele cafezinho. Bem, para falar sobre a intolerância religiosa, eu diria para você convidar outras pessoas de outras religiões para falar, que o tema é bem interessante. Nós temos aí as religiões africanas que sofrem muito com a intolerância religiosa, sofrem bastante. E fazer, sim, em outros lugares, por que não? Porque falar, né, da filosofia é fazer pensar, e isso é um tema que é sempre muito bom. As pessoas têm muita preguiça de pensar. Falando da filósofa que você falou, você teria aí para indicar os livros que elas escreveram? A Marilena Chauí, ela escreveu o livro Introdução à Filosofia, né? E a Maria Lúcia Helena, ela é do grupo Acrópole, né, que é um grupo de voluntários que falam de filosofia, e ela tem um canal no YouTube, né? Então vocês podem acompanhar as palestras dela, que é sensacional. As palestras dela, né? Que ela tem uma inteligência assim, muito grande, né? Então, o canal dela é sensacional, algo que vale a pena, né? Então, essas duas, entre outras, né? Eu na verdade, na minha TCC, a monografia em filosofia, eu usei o Max Scheler e usei Emmanuel Levinas. Max Scheler fala dos valores, que temos que todo dia rever os valores e tentar vivenciar o valor do amor. E também, no caso de Emmanuel Levinas, fala de alteridade. De quando a gente encontra o outro, a gente começa a criar o rosto. E muitas vezes esse rosto principalmente daqueles que passam na nossa vida todo dia, principalmente aqueles que passam desapercebido, seja morador de rua, seja alguém que seja invisível. Então, quem que é o nosso outro? Quem é o nosso próximo, né? Então, foi essa minha monografia, né? De a gente fazer o rosto, criar o rosto do ser humano. Vamos dar uma pausa e já retomamos nosso programa. Caô, cabecile.
Na Rádio Sensorial FM, de segunda às sextas-feiras, você tem um programa O Melhor das Religiões Afros. Isso mesmo, o melhor das religiões afros, às 11 horas da manhã, ao vivo, com o sacerdote e mago umbandista Ronald Ed de Xangô. Não conseguiu ouvir o programa O Melhor das Religiões Afros? Não fique triste. Agora é retransmitido às 22 horas. É isso mesmo, retransmitido às 22 horas. Sensorial FM, a rádio que ouve você. Estamos de volta com o programa Mulheres aqui na Sensorial FM. Wildes, você é pai, você é avô, você é professor, você é cristão. Como você ensina hoje para os seus alunos, como professor de filosofia, o que é a ética, o que é a moral? É um assunto próprio do dia a dia do ser humano, né? Mas eu tento trabalhar com os alunos sobre a ética para ver se somos éticos no nosso dia a dia. O que é a pessoa ética, o que é uma pessoa moral, ética no sentido de você fazer tudo que os outros estão vendo, caso de lei, etc. e tal. E a moral vai ao contrário, a gente fazer o bem, independente de as outras estão vendo ou não. Então você tem que ser uma pessoa ética. Mesmo que as pessoas estejam vendo ou não, você tem que fazer o bem. Isso é viver a ética e a moral. E diante disso é respeitar, porque muitas vezes uma cultura, uma religião, algo diferente da nossa jeito de moral, mas tem que respeitar. O respeito principalmente. O que você gostaria de acrescentar como professor? Tem alguma dificuldade maior que você gostaria que as autoridades mudassem aqui na Praia Grande? Tem alguma dificuldade que você acha que, de repente, com alguma nova regra, possa ajudar você como um professor de filosofia a melhorar aí a qualidade de vida dos seus alunos? Então, acho que valorização do professor, como é em países orientais, valorizar mais os nossos idosos. As dificuldades não sou eu que vou falar, né, do estilo que tá, mas no caso da filosofia a gente vamos questionar tudo sempre, então só valorizar o professor como antigamente, que era valorizado, respeitado. Eu acho que precisa voltar a isso, porque se não fosse o professor não teria advogado, não teria outros profissionais. Então a valorização do professor é importante. Bem, Wildes, quero te agradecer por você ter participado do programa, pela sua atenção, pelo seu cuidado. Bem, a gente conversa muito, eu sei o quanto você é inteligente, o quanto você gosta de ler, o quanto você gosta de falar de filosofia, e o quanto você fica feliz cada vez que você faz um trabalho com um dos seus alunos, né? E eles correspondem a isso. Isso é uma coisa muito legal. Queria dizer parabéns, porque eu acompanhei a sua construção, né, em tudo isso. Sou muito grata por você ter me permitido participar dessa construção e espero que você aí consiga seguir com teus projetos. Pode contar comigo, pode contar com a rádio. Foi um prazer ter você aqui. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, até a próxima. Mais uma vez finalizamos um programa para falar sobre filosofia, né? E a gente deixa aí uma lição de casa para vocês pensarem. Quem é você? Qual a sua verdade? Uma boa semana, uma semana abençoada, iluminada. Um beijo de luz a todos. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Sensorial FM.